Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu a viver nele. Por todas as coisas, rendemos a Ti a nossa gratidão, por esse tempo de louvor e também agora, Deus, pela oportunidade que nós temos de nos aquietarmos, nos assentarmos reverentemente para meditarmos na Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender, ó Deus, a mensagem e o propósito para o qual ela é enviada. Que toda e qualquer barreira ou limitação humana, espiritual, de qualquer sorte, sejam vencidas agora no poder que há no nome de Jesus. E a Tua palavra nos alcance para cumprir o propósito para o qual ela é enviada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41 diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Somente o versículo 41. Nesse texto, Jesus está repetindo o ensinamento que mais marcou o seu ministério. Jesus foi um homem de oração. Todos que seguiram Jesus se tornaram pessoas de oração. A Bíblia é uma coletânea de revelações de Deus, daquilo que Deus fez na vida de pessoas e de coisas que aconteceram por intermédio da oração. Um versículo simples como esse, com uma primeira olhada nele, uma primeira lida, parece que a gente já entende. Jesus está dizendo: olha, vocês precisam vigiar. Vigiar é ficar de sentinela, de prontidão. É saber o que vem, por que vem e para que vem. Vigiar para a sua vida. Ele está falando: o espírito teu está pronto. Tua carne que você mora é fraca. Então você precisa ser um sentinela de você mesmo. E em seguida ele diz, depois de vigiar, ele fala: e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus manda a gente orar e deixa claro que a oração não é porque ele precisa dela. A oração não é um monte de coisa que a gente pensa que é para o que ela serve. É para você não entrar em tentação, para você não entrar em crise com você mesmo, para você não ser enganado, seduzido, alvejado, talvez morto. Então a oração é indicada por Jesus. Nós sabemos bastante coisa sobre a oração. Nós sabemos que oração é bom, que não tem contraindicação, que toda oração é boa, como diz Paulo, a longa, curta, em voz alta, sozinha, clamor, gemendo, silenciosa, toda oração é boa. O que nós não sabemos, e que eu acho que a maioria às vezes não sabe, a oração é boa por quê? Qual o princípio ativo? Se ela é boa, ela tem que ser boa por alguma coisa. É que a gente aprendeu a falar, que todo mundo fala que orar é bom, e a gente entende que se a gente pediu uma coisa para Deus e Ele não fez, é porque Ele quer que a gente ore mais. Então, ora um monte que aí você o convence. Vamos orar mais. Porque se a gente orar mais, a gente convence Deus a fazer aquilo que Ele não fez quando a gente orou menos. E isso vai contra aquilo que Jesus ensina quando Ele diz: quando vocês forem orar, vocês não usem de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Vocês não vão fazer isso. Teríamos que dizer: Senhor, a gente faz isso. A gente crê assim. Se eu tivesse que escrever uma redação, o que é oração, talvez eu não ia conseguir escrever muitas linhas. Talvez eu não ia acertar o objetivo do que é orar. E Jesus, Ele vem indicar para a gente o tempo todo. Ele vem praticar para a gente aprender com Ele o tempo todo uma coisa que a gente não gosta muito de fazer e não entende muito por quê. Porque todas as vezes que a gente ora, a gente repete para Deus uma lista de pedidos, parece que isso não funciona muito. E aí, porque não funciona muito, a gente não gosta, a gente abandona. E é comum as pessoas entenderem que orar não é uma coisa que a gente coloca na nossa lista de prioridades de coisas a fazer. Então, quando Jesus vai nos ensinar a vigiar e a orar para não entrar em tentação,
Nós temos que olhar para a palavra de Deus como um todo e entendermos que a oração, ela é a bênção. Não sei se você já pensou na oração como uma bênção. Geralmente se pensa na oração para receber bênção. A oração é o caminho para ser abençoado. Não. A Bíblia vai nos ensinar que a oração é a bênção que conduz a todas as outras bênçãos. Então, todas as possibilidades de Deus colocadas ao dispor do homem, pelos méritos de Jesus, pelo poder de Deus, elas são possíveis através da fé por meio da oração. É a oração que valida, é a oração que perpetua tudo aquilo que nós chamamos de bênção. Porque sem a oração, as bênçãos deixarão de ser bênçãos. É questão de tempo para a gente entender que não era bênção. Por quê? Vamos para o princípio. A Bíblia nos ensina que nós somos criados por Deus para viver com Ele, governar com Ele, existir com Ele, falar com Ele, agir nele. Foi isso que Deus fez lá no princípio, é isso que nós somos. Deus criou o homem e o homem existia em Deus, tinha o seu prazer no Senhor, governava com Ele. Deus, Ele é o Criador, o homem é da terra, o homem ele é uma obra fantástica das mãos do Criador, mas ele é frágil. Ele funciona bem, ele vive bem, ele dá certo em Deus. Então ele foi criado para isso. O próprio Jesus ensinou muitas vezes dizendo, olha, eu sou a videira, vocês varas. Se um separar do outro, você está morto, você já era. Você não pode sair daqui. Você foi criado vivo por um Deus vivo e viverá enquanto você viver nele, com ele e para ele. Então essa é a nossa origem. Com ele, nos relacionarmos, vivermos. Deus falava com Adão na viração do dia, não era uma vez por ano. Era todo dia. Ele recebeu de Deus a ordem para governar. Deus deu a ele poder, autoridade, sabedoria. E assim ele existia. Mas essa união perfeita num planeta lindo, esta vida abençoada, este paraíso, sem morte, sem dores, sem traumas, foi perdido. O pecado nos separou de Deus. E a partir do momento que o homem pecou, ele não falou mais com Deus todos os dias, ele não via Deus, ele já se viu fugindo, ele já se viu com medo, tudo complicou, ele se desfigurou, ele se enfraqueceu, ele morreu. Então ele perdeu parte da sua sabedoria, ele perdeu parte da sua beleza, ele perdeu parte de tudo. E ele só não perdeu tudo, porque antes mesmo dele pecar, Deus sendo Deus, já providenciou e ofereceu a ele o perdão do seu pecado. Se Deus não tivesse oferecido o seu perdão, ele já teria sido eliminado para sempre dos planos de Deus. Teria acontecido com o homem como quando aconteceu com Lúcifer. No dia que ele pecou, que ele pensou que a onisciência de Deus o flagrou, ele já era. Ele foi deposto. De brilhante se tornou horrível, de anjo se tornou espírito imundo, de imediato. Mas Deus, no seu grande amor pelo homem, ofereceu o perdão para ele antes mesmo dele pecar. Então o pecado acabou com essa vida maravilhosa que Deus criou no princípio. Esse perdão foi oferecido por Deus através de Jesus, e esse perdão de Deus é um chamado de Deus para o homem voltar a se relacionar com ele. Quando o homem perdeu tudo porque pecou, enfraqueceu, desfigurou e morreu, Deus, quando ofereceu o perdão e consumou o perdão na morte de Jesus, isso é um chamado para voltar àquela vida antiga, de viver com Deus, se relacionar com Ele, falar com Ele, governar com Ele, estar nele, viver nele, todos os dias. Esse chamado de Deus, ele foi feito no perdão. Então agora, nós entendemos o Evangelho quando Jesus é o Deus Criador que se humanizou. Ele prega, ó, chegou o reino dos céus, vocês precisam se arrepender, voltar para a vida antiga, para as origens. Como isso é possível? Através da oração. Então orar é fazer uso do direito dado por Deus em Cristo Jesus de voltar para Deus. É um direito. Porque essas pessoas que ficam falando por aí, Deus, 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 não tem valor algum.
É um direito de falar com Deus, conquistado por Jesus, oferecido àqueles que voltaram da rebelião, que seguiram Lúcifer por um tempo, mas depois entenderam que Lúcifer lidera a rebelião contra Deus e Jesus lidera a obediência. Por isso eles se arrependeram e voltaram a viver com Deus. Então orar agora é fazer uso desse direito dado por Jesus. E agora você vai falar com Deus o tempo todo, isso é orar. Você vai viver com Deus o tempo todo, você vai se relacionar com Deus. Relacionamento. Todos nós sabemos que Deus comparou, e Jesus, o Espírito Santo comparou o relacionamento da igreja com Jesus como do noivo com a noiva, que tem planos de casamento para a eternidade. E tem muita gente que está sonhando em casar com Jesus, mas nunca falou com ele. O relacionamento deles não é bom, mas eles estão certos que eles são parte da noiva que vai casar com Jesus. Aqui entre nós a gente acha inadmissível que alguém se case sem se falar, sem se relacionar bem, sem trocar conversas, planos, sonhos. Então, queridos, orar é isso, é voltar à vida que se vivia no Éden. Não mais agora presencialmente, porque não é possível, porque habitamos nisso que Jesus chamou de uma carne fraca. Mas Deus nos deu o direito de entrar na presença dele agora pela fé, pelos méritos de Cristo. Então isso é orar. A ação de Deus na terra depende das orações das pessoas. Desde a criação até o governo e até o juízo de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, os feitos de Deus têm a ver com as orações que os humanos fazem na terra. Você vai ver no Apocalipse que antes de Deus derramar o juízo, o anjo sacerdote pegou as orações dos santos e ofereceu a Deus. Todas as orações que aqueles que se relacionaram com Deus, porque o governo aqui na terra foi dado ao homem. E o homem governaria com Deus, em Deus, para a glória de Deus, refletindo a bondade, o amor e o poder do Criador. Porque a maioria desprezou este relacionamento, teve aqueles que pela fé aceitaram, e hoje eles estão intercedendo a Deus pela vida, pelo homem, pela salvação. E toda a ação de Deus, ela está relacionada com os intercessores. Uma nação deve mais aos profetas e intercessores do que aos seus governos. Você vai ver isso em muitos lugares da Bíblia, inclusive nesse texto que nós separamos. Uma nação, eu sei que uma nação não vai reconhecer os intercessores, nem os pregadores, nem as suas orações, mas de fato ela deve mais a esses do que aos seus próprios governos. Porque a ação de Deus na terra tem a ver com a oração daqueles que falam com Deus. Porque foi assim no princípio, Deus mandou o homem governar e sujeitar a terra, e ele fazia isso com Deus. E aqueles que oram, aqueles que pregam, aqueles que intercedem, aqueles que servem a Deus, eles estão fazendo isso, e é de acordo com isso que eles oferecem a Deus que os juízos de Deus acontecem e virão sobre a terra. Então, queridos, o direito de orar, conquistado por Jesus na cruz do Calvário, quando ele bradou, está consumado, que o véu do templo rasgou de alto a baixo, aquele véu lá no Santo dos Santos estava dizendo assim, olha, Deus está do lado de lá e a humanidade está do lado de cá. E eles estão separados por causa do pecado. Deus é santo e o homem é pecador. Mas quando Jesus ofereceu a vida dele para reconciliar a humanidade com Deus, o véu misteriosamente, milagrosamente rasgou de alto a baixo, e no brado de Jesus está consumado, ele estava dizendo, agora todo mundo pode voltar para viver a vida que vivia no Éden. Falar com Deus agora o tempo todo, trocar ideias, conversar sobre tudo que está fazendo, sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que está acontecendo, sobre tudo que vai acontecer. Isso é orar. Não é uma lista de pedidos enfadonha, chata, triste, que você tem que repetir. E se não acontecer aquilo que você pediu, você pede de novo, quem sabe você convence Deus. Não, era um brado de vitória, anulando o poder do pecado que deu como legalidade a morte, e agora Jesus vence a morte, perdoa o pecado e dá ao homem o direito de voltar a falar com Deus. A triste notícia
é que as pessoas agora não gostam mais de falar com Deus, elas não querem mais. Elas gostaram de viver no pecado. Jesus falou que elas gostaram mais das trevas, a luz veio, elas não se interessaram pela luz. Então, ele veio para os seus, não o receberam. Então, aqueles que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. A grande maioria o rejeita e Deus segue seu plano com aqueles que aceitaram a se arrepender, a voltar da rebelião e viver uma vida com Deus como se vivia no princípio, antes da rebeldia, antes do pecado. Isso é orar. Fazer uso desse direito. Falar, eu posso, pelos méritos de Cristo, em nome de Jesus, eu posso viver como Adão vivia antes de pecar. Porque foi assim que Jesus viveu quando ele se humanizou. Jesus não disse aqui dizendo, olha, eu sou Deus, eu sou o grande Criador, e eu não preciso de orar. Não, ele foi um homem de oração. Jesus, quando se humanizou, ele presenciou, ele vivenciou isso que ele está falando. A carne é fraca. Ela não gosta de orar, ela não tem responsabilidade, ela não tem compromisso com a moralidade. A carne não está nem aí para você. Se você não vencê-la pelo Espírito, você vai morrer. E morrer para sempre. Porque ela é muito frágil e ela foi muito atingida no pecado. Então, queridos, esta bênção de voltar no princípio, falar com Deus, se relacionar, crer, sonhar, vencer tudo com Deus, é isso que vai dar legalidade, eternidade, validade a todas as outras bênçãos. A bênção de orar. Eu penso que a maioria de nós nunca pensou que a oração é uma bênção. Nós achamos que a oração traz bênção. Não, a oração é uma bênção. O fato de nós podermos orar, entrar lá e Deus nos ouvir e unir a nossa fraqueza ao seu poder, as nossas limitações, as suas possibilidades, é isso que é oração. É você sair do seu estado de maldito, de condenado e voltar para a sua vida antiga, para o seu status de bendito e aceito. Unir a tua fraqueza ao Deus forte, as tuas limitações ao Deus de todas as possibilidades. Isso é uma bênção. Não importa o que eu vou pedir depois, o fato de eu poder orar, ser aceito na presença dEle, conversar com Ele, isso é uma bênção. Por isso a Bíblia diz que o cristão ora, é da natureza do cristão orar. Ah, mas tem cristão que não ora. Isso é uma normalidade. É da natureza do cristão orar. Então, uma bênção chamada oração. Nós devemos fazer uso dela. Se você receber a bênção da prosperidade, o que você vai fazer? Você vai usá-la. Glória a Deus, Deus tem me prosperado. Vou desfrutar. Se você receber a bênção da cura, estava morrendo, Deus te curou, você vai viver. Os leprosos saíram pulando de alegria, eles tinham que viver excluídos, foram curados, voltaram para a vida, esqueceram até de voltar para agradecer. Foram curados. São bênçãos que a gente recebe e começa a usá-la imediatamente. A bênção da prosperidade, a bênção da cura, a bênção de uma vitória. Você vai estar vibrante, cheio de alegria. Deus te deu a bênção e você estava numa batalha, seja ela qual for, e você recebeu a bênção da vitória. Você vai estar vibrante, fazendo uso da bênção. Deus me deu a bênção da salvação e isso nos leva a exultar. O que pode dar errado para quem está salvo? Nada. Agora Deus me deu a bênção de orar e eu não gosto de orar. Eu falo, não, eu não sei, eu não gosto. Eu não posso, eu não quero. Não, todas essas outras bênçãos que eu acabei de falar, elas são validadas pela oração. Porque a oração é você voltar lá onde nós nunca deveríamos ter saído. Viver lá. O tempo todo. Todo dia, toda hora. É um modo de vida. Não é uma escravidão. É um relacionamento alegre, de amor. Ah, mas eu tenho medo que eu tenho algumas coisas escondidas. De Deus não tem nada escondido. Tudo que nós praticamos na presença dEle. Não tem absolutamente nada escondido. É um erro, é um engano, é uma traição da sua mente. Então, queridos, se nós recebemos a bênção de orar, nós precisamos orar. Por quê? Porque apesar de sermos criados da terra, somos uma obra fantástica pelo sopro de Deus e refletirmos a glória de Deus, nós somos frágeis e vivemos num mundo perigoso. Qual o perigo? O perigo é o pecado, traz a morte eterna. E aonde está o pecado? Dentro de mim. Isso é um perigo.
Isso é mais perigoso que altura, que pólvora, que arma, que eletricidade, que veneno mortal, porque tudo isso está fora e eu posso evitar. Agora tem uma coisa que me compromete com morte eterna, e isso está dentro de mim. Eu habito num corpo perigoso. O pecado, ele não é ambiental, ele é residencial. A prova é que no milênio o diabo vai estar preso, e no final do milênio todo mundo, a maioria se revolta contra Deus. Quem que era o rei? Era Jesus. Qual que era o problema da terra? Nenhum. Havia prosperidade, todo mundo era rico, todo mundo era longevo. E por que a rebelião? Porque o pecado reside. Então o perigo é que eu sou frágil, eu preciso me unir ao forte. Orar é unir a minha fraqueza, à força de Deus, as minhas limitações, as suas possibilidades. Então eu não consigo sozinho vencer o meu pecado. Ele vai me dominar. Aí Jesus falou, vocês precisam orar. Não dá para voltar lá no Éden mais e falar com Deus cara a cara, mas vocês podem falar agora pela fé. Deus é espírito, você também é um espírito. E espíritos se comunicam. Espíritos se relacionam. Você não precisa dos olhos. Você não precisa da matéria. Vocês precisam orar para você não entrar em crise, para você não ser tentado, para você não ser seduzido, para você não ser enganado por uma utopia qualquer, uma religião qualquer, por uma prática qualquer. Então, queridos, se nós somos humanos, frágeis, e vivemos num mundo perigoso, e o perigo habita dentro de mim, o perigo não está só dentro de mim, está dentro dos outros também. O homem é um perigo para o próprio homem. O perigo está no mundo natural, nas tragédias. O perigo está no reino das trevas. Neste mundo em que nós vivemos, o reino das trevas opera. Os homens são um perigo para os próprios homens, além do perigo que mora dentro dele. Então, se nós vivemos num lugar tão perigoso, nós precisamos orar, unir a nossa fraqueza à força de Deus. O que eu tenho que fazer então? Eu preciso orar, jejuar, eu preciso servir. É o que se faz. Os animais são um exemplo para nós. Os animais obedecem instintivamente o propósito do Criador. Instintivamente, por quê? Porque eles não têm o sopro de Deus, não têm o Espírito, portanto eles não fazem uso da razão. Eles agem por instinto, como que por reflexo. E assim você vai ver, o peixe nada, a ave voa, o animal pula, corre, camufla e vence. Imagine um peixe que não nada. Olhe para um aquário lindo com dezenas de peixes, tem um lá que não nada. Você queria ser ele? Olhe para um rio com todas as suas espécies e tem um peixe lá que não nada. Você queria ser ele? Olha para uma ave que não voa, por um animal que não corre, que não se alimenta, que não se protege, que não camufla, que não vive. E eles obedecem instintivamente e manifestam a glória de Deus. Porque no mundo em que eles vivem é um mundo perigoso. É da natureza deles. Entende porque Jesus, quando foi falar sobre oração, que os discípulos disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Ele falou assim, olha, quando orardes, ele não disse se orardes, se gostar, se aprender. Ele estava dizendo, quando você for orar, ele está dizendo, é certo que você vai orar. Você é cristão, é da natureza do cristão orar. Porque o cristão é aquele que ele se tornou cristão porque ele se religou a Deus, ele voltou para aquela condição original. Ele agora está em Deus. Se alguém tentasse invadir o Éden para roubar Adão de Deus, ele teria que se encontrar com Deus. Por isso o inimigo não fez isso. Ele colocou uma causa no coração de Adão para Adão romper com Deus. Quem é ele para mexer em Adão? Essa é a condição que nós voltamos agora, de viver em Deus, relacionado com Deus. E quem é ele para mexer com você? A não ser que ele coloque dentro de você uma causa para você discordar de Deus. A não ser que ele coloque um motivo qualquer, uma religião qualquer, um pretexto qualquer para você se desentender com Deus. E aí o trabalho está feito, você vai ser expulso da presença e o que vem depois disso é a morte. Então, queridos, quando nós entendemos que a bênção que dá sentido, que conduz a todas as outras bênçãos, é a oração, e oração é fazer uso do direito que Deus me deu pelos méritos de Cristo,
de voltar a viver com Ele como se vivia antes do pecado. É isso que Jesus vivia. Jesus vivia com Deus na sua humanidade, como Adão vivia com Deus antes do seu pecado. O tempo todo se nutrindo do amor do Pai. Em Deus, com Deus, para Deus, relacionando, em tudo que fazia. E não fazia absolutamente nada sem oração. Então, queridos, nós, humanos, que vamos viver para sempre, porque tomamos posse da bênção de Deus que há em Cristo Jesus, como é que a gente vive? A gente ora, a gente vigia, a gente jejua, a gente serve, a gente está em Deus. Ele quebrou o véu da separação, nos reconciliou com Deus, e era exatamente isso que a gente queria. Isso é orar. Isso é viver uma vida arrependido da vida que se vivia e agora voltou para Deus para viver com Deus. Então, se você não sabe orar, trate de aprender. É verdade. Não fique nessa, eu não tenho esse dom. É uma necessidade. É uma necessidade eterna. Se você não sabe orar, arrume um jeito de aprender. Aprenda. Se você não gosta, trate de gostar. Se você nunca se interessou pelo assunto, arrume um jeito de interessar, porque isso não é o seu fim. É Deus em Cristo Jesus anulando o que o diabo fez na vida de Adão e você falando, não quero. Não é para mim. Eu acho muito chato esse negócio de orar. Porque eu já orei 2, 3 vezes, não acontece o que os pastores estão falando que ia acontecer, então eu não gosto de orar. É o seu fim. Você está desistindo. Você está rejeitando, você não está aceitando a oportunidade que Deus te deu em Cristo Jesus para voltar à vida antes do pecado. Viver na perspectiva da eternidade, que é o que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos. Por quê? Quantas coisas na sua vida você não gosta e faz? Quantas coisas você não queria aprender e aprendeu porque é uma necessidade? Existe uma lista interminável de coisas que se você pudesse, você não faria. Por que você frequenta a fila? Por que você toma remédio amargo? Por que você faz cirurgia? Por que você trabalha? Mesmo quando está cansado, mesmo quando está doente. Mesmo quando todo o teu corpo fala, não, hoje não. Você fala, não, eu vou. Porque você fala, não, eu preciso ir, eu tenho que ir, é importante. Isso daqui é uma questão de inteligência, uma questão de sobrevivência, uma questão de você avaliar os porquês e fala, não, eu vou fazer, é uma necessidade. Orar é uma necessidade. Isso vai te manter vivo e manter vivo para todo sempre. Isso vai conectar a sua fraqueza ao Deus forte, isso vai te fortalecer, isso vai colocar o seu nome no livro da vida, isso vai fazer o reino das trevas olhando para você como alguém que voltou lá para o Éden, alguém que não aceitou a proposta dele de, olha, eu vou te dar um motivo para você brigar com Deus e vir viver no meu mundo, alguém que rompeu com ele e voltou para lá, voltou para Deus. É isso que é orar. E quando nós entendemos que oração é isso, ela deixa de ser uma coisa chata, triste. Ela funciona. Não é uma lista de reclamação, não é uma lista de pedidos. É algo prazeroso, é você entender que Deus anulou a pesada sentença de morte eterna, de separação. Já pensou se não fosse possível? Já pensou se nós disséssemos assim, vamos orar e Deus dissesse não? Como vai acontecer? Vai chegar um tempo em que Deus não será mais possível. Vai chegar um tempo que alguém vai falar Deus e Deus não é mais possível. Porque lá na morte haverá morte para sempre e haverá Deus, só que Deus não é mais possível. Ele já foi possível. Então Jesus, quando se humanizou, ele é o grande Criador que se fez homem, e quando ele se fez homem, ele foi um homem de oração, vivenciou o que é carne e falou, olha, a carne é fraca. Na verdade, o espírito até está pronto, mas a carne não. E todo mundo que aprendeu e seguiu Jesus se tornou pessoas de oração. E todo mundo que aprende com Jesus e segue Jesus se tornam pessoas de oração. E quem ainda vai se converter e vai seguir Jesus, com certeza se tornarão pessoas de oração. Porque orar é isso. Não é uma opção. Faz parte da sua natureza, do seu novo nascimento.
a humanidade que está em Adão, que vai para a morte, isso aqui que eu estou falando não tem nada a ver com eles. Não faz o menor sentido para eles. Eles não vão sentir a menor falta da oração, eles não vão entender absolutamente nada de oração, isso não lhes diz respeito. Mas a nova humanidade, a partir de Cristo, para viver nos céus, a oração é a primeira bênção, é a maior bênção. Porque é com ela que você volta para Deus. Você é aceito, você faz uso do direito que Jesus Cristo te deu. Tanto é que Ele nos ensinou, em meu nome. Vocês vão orar em meu nome. Vocês vão fazer em meu nome. Vocês vão viver em meu nome. A gente está junto de novo. Amém, queridos? No texto de 2 Reis 6 e 8, nós temos ali uma passagem de um fato. Eliseu é o profeta e ele revela as emboscadas do inimigo. O rei da Síria queria fazer guerra contra o rei de Israel. Mas ele queria fazer isso à traição, então ele armava emboscadas. Aí, Eliseu, que é um profeta que morava em Israel, capital Samaria, mas ele morava em Dotã, 22 a 25 quilômetros de Samaria. Morava lá na casinha dele, numa cidadezinha em Dotã. No mesmo local que estavam os irmãos de José, quando José ia levar as notícias dos seus sonhos. Ele morava lá, e Deus falava com ele, e ele falava para o rei de Israel, olha, não passe em tal lugar, o inimigo está lá. E o rei de Israel mandava as suas tropas ir lá e verificar, e chegava lá, o exército da Síria estava lá de prontidão. Não acontecia emboscada, o rei da Síria voltou. Na segunda, na terceira vez, ele não aguentou mais, ele fez uma reunião e falou, olha, quem daqui de nós é por Israel? Tem um traidor aqui, tem um traidor. Porque já é a terceira vez que eu armo emboscada e ele não vai. E é a terceira vez que o rei de Israel ouvia a palavra de Eliseu e mandava seus soldados ir lá e confirmava, o inimigo estava lá. Aí alguém lá, não sei como ele sabia, falou, não, rei, não tem ninguém aqui te traindo. Acontece que lá em Israel tem um profeta, e ele fala para o rei aquilo que o senhor fala na sua cama de dormir. Eu acredito que depois da primeira, da segunda e da terceira vez que o rei foi frustrado na sua tentativa de emboscar, ele foi ficando mais sigiloso, a ponto de só revelar o local no seu quarto de dormir e na última hora. Falou, mas o que você fala lá na tua cama de dormir, ele fica sabendo e fala para o rei de Israel. Investiga quem é esse cara e prende ele. Investigaram e falou, ele é Eliseu e ele mora em Dotã. Então pega um exército, pega a cavalaria, pega carros e uma tropa e vai lá e prende ele. Traz ele. E foram. E cercaram Dotã. O Eliseu morava numa casa e tinha um moço que o ajudava. Um ajudante, Geazi. E quando ele saiu para a cidade, ele viu que Dotã estava toda cercada de cavalos, carros e cavaleiros. E ele voltou apavorado e falou para Eliseu, falou assim, ah, meu senhor, a cidade está cercada. Que faremos? O que a gente faz agora? O inimigo da emboscada. Aí Eliseu disse para ele, não tenha medo, o que a gente vai fazer? Não tenha medo. Não vai temer. Mas como não temer se você está vendo? Aí ele orou. Ele orou e pediu, Deus, eu te peço que o Senhor abra os olhos do moço para que ele veja. Eliseu não precisou ver. Eliseu não falou que ele estava vendo. Eliseu estava crendo. Mas o moço não conseguia crer. Então ele falou, abre os olhos dele para ele ver. E abriu os olhos e ele viu que nas colinas, o exército inimigo estava diante dos muros. Nas colinas havia um exército de cavalos de fogo com cavaleiros de fogo. E aí o moço viu. E o texto continua dizendo que a cavalaria desceu, entrou na cidade, facilmente chegou até a tenda de Eliseu, mas quando exigiram uma rendição, diz que Eliseu guerreou contra eles e pediu para o Senhor os ferir de cegueira. E eles ficaram cegos. E aí Eliseu disse assim, olha, não é aqui, não sou eu a pessoa, vem que eu vou guiá-los. Antes que você pense, Eliseu mentiu, não, eles queriam matar o rei de Israel.
O negócio não era como Eliseu. As armadilhas eram para o rei de Israel. O rei de Israel estava em Samaria, na época do reino dividido. Judá estava em Jerusalém. Jeorão era o rei. Falou, então vem que eu vou guiá-los aonde vocês querem ir. E levou eles a 25 quilômetros dali. Um homem sozinho, desarmado, prende um exército inteiro e os leva dentro de Samaria. E quando eles estavam dentro de Samaria, totalmente cercado, dentro do QG da nação que eles queriam matar o rei, Eliseu ora e pede para o Senhor abrir os olhos deles. E quando eles abrem os olhos, eles veem que eles estão cercados dentro de Samaria. Você pode imaginar o que passou pela cabeça dos soldados. O rei de Israel, nesse exato momento, Jeorão, respeitando o profeta, falou, meu pai, feri-los-ei, fez a pergunta. E o profeta respondeu, não, você vai ferir aqueles que você conquistar com a tua espada, com o teu escudo. Esses não. Esses daí você vai colocar pão e água, o pessoal está faminto, eles estão sitiando, vieram de longe, estava exausto. Você vai colocar pão e água e alimentá-los e mandá-los de volta. E diz o texto que o rei obedeceu à voz do profeta e eles fizeram um banquete, alimentou aquela tropa e eles voltaram e ficou entendido a ação de Eliseu. A bondade, o seu amor. Ficou claro que Israel não era um inimigo, que eles estavam guerreando uma guerra errada. E o texto termina dizendo que por um bom tempo a Síria deixou Israel em paz. Como o reino das trevas não deixou, lá na frente outros reis se levantaram e voltaram a guerrear com Israel. Mas aquela batalha foi vencida quando um homem orou para Deus abrir os olhos de um moço para ver como ele estava crendo. Então, queridos, muitas vezes na vida está acontecendo naturalmente, o inimigo está em emboscada. Ele é numeroso, é um mundo perigoso. Como você vence isso? Como você se protege de um inimigo que tem uma capacidade de armar maior do que da sua capacidade de perceber? É unindo a nossa fraqueza, a nossa limitação, ao Deus Todo-Poderoso que tudo sabe, tudo vê e vai nos conduzir de acordo com a sua vontade. Esses exércitos, Eliseu orou para Deus mostrar, é aquilo que nós aprendemos no Novo Testamento, em Romanos 1:20, dizendo, a glória de Deus, bem como os seus atributos, o seu eterno poder e a sua divindade, são claramente reconhecidos quando nós percebemos nas coisas criadas. Ele está dizendo, as coisas criadas, elas têm um correspondente no mundo do Criador. Então a Bíblia fala de cavalos, de cavaleiros, de tabernáculos, de anjos, de guerreiros, de exércitos. Tudo que existe no mundo visível é um correspondente daquilo que existe no mundo invisível. Quando Deus deu as medidas do tabernáculo para Moisés, falou, olha, tome o cuidado de fazer de acordo com as medidas que eu estou te dando, não é para você mexer nem para lá e nem para cá, nem aumentar, nem diminuir, porque são as medidas daquilo que existe no céu. Nós não oramos, Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, assim na onde? Na terra como nos céus. Não teria que ser nos céus como na terra? Não, na terra, o reino dos céus está aqui. Mas ele veio dos céus, então nós estamos vivendo aqui aquilo que já existe lá. Em Colossenses 1:20, está falando Jesus, a exata imagem, o resplendor do Deus invisível. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, portanto a Bíblia fala que Deus tem uma forma, é lógico que o corpo e a sua substância são completamente diferentes, bem como o seu poder e o modo de vida. Mas nós temos um correspondente do mundo visível com o mundo invisível. Então no momento de batalha, Eliseu falou, abre os olhos dele para ele ver como que é. O inimigo não pode ser subestimado? Não. Ele tem poder, ele é furioso? Sim, mas ele é criatura. Ele é criatura, nós estamos no Criador.
Então, se eu for guerrear contra o inimigo, me preocupar com ele, eu não tenho a menor chance. Mas se ele for guerrear contra o nosso Deus, ele não tem a menor chance. Porque ele é o Deus criador de todas as coisas. Queridos, nesta passagem, nós vemos uma oração para abrir os olhos para o mundo em que vivemos, para as coisas que acontecem, para tudo que se relaciona com a nossa vida e fazermos uso desta bênção chamada oração. Modo de vida, relacionamento. Jesus era um homem e como homem ele era um homem de oração. Seus discípulos não eram de oração, mas vivendo com ele se tornaram de oração. Todos nós que seguimos a palavra de Deus, que aceitamos a proposta de Deus em Cristo Jesus e nos tornamos seguidores de Cristo, é da nossa natureza, nós precisamos orar. Como se nós tivéssemos voltado para o Éden antes da queda, ou então já estamos vivendo na perspectiva do Éden celestial. Onde falar com Deus, viver em Deus, comunicar com Deus, compartilhar com Deus, participar o tempo todo, é um modo de vida. Não é uma prática que se impõe. É um relacionamento prazeroso. É um relacionamento que funciona, que traz vida, vida abundante, que vai validar todas as outras bênçãos. Porque se eu não voltar lá para o Éden, não me arrepender e não voltar a viver com Deus, falou, olha, vocês não têm vida em si mesmos. Jesus falou isso para a gente que se achava muito abençoada. Eles eram religiosos, eles eram honrados, eles tinham grana, eles tinham prestígio, eles tinham domínio. Mas vocês estão mortos, daí acaba na morte. Se vocês não voltar para a vida de reconciliar com Deus e anular os efeitos do pecado, e o efeito da morte, o efeito da rebelião, tudo isso daí tem tempo de validade. Tem tempo de duração. Amém, queridos? Então eu quero encerrar lembrando a palavra de Jesus, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Então, se você estiver em crise, se você estiver em tentação, se você estiver em fraqueza, se você estiver em problema, se você estiver em qualquer outra situação, lembre-se que na oração, Deus colocou diante de nós todas as possibilidades liberadas por Ele em Cristo Jesus à humanidade. Tudo que Deus liberou da parte dele para os homens em Cristo Jesus à humanidade é possível pela oração. É a força mais poderosa de Deus liberada ao homem. Por isso a Bíblia fala, tudo pode. Quando alguém perguntou para Jesus, Senhor, pode me curar? Ele falou, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Se eu posso? A pergunta de Jesus. Tudo é possível. Fica impossível porque nós não temos o hábito, nós não temos a alegria, nós não temos a satisfação. Nós somos meio que produtos da religiosidade, onde impôs um sistema de oração em que a oração é um meio de buscar bênçãos de Deus, não é um caminho aberto para Deus. É um local de protestar, é um local de reivindicar, é um local de exigir, é um local de questionar. Nós escolhemos termos bonitos para colocar Deus na parede. E na verdade a oração não é isso. Na oração é Deus abrindo a porta do céu, abrindo a porta do seu coração, é oferecendo Jesus e dizendo para aqueles que se foram, vocês não querem voltar? Para a gente se falar todos os dias, para a gente falar dos nossos projetos, do que nós temos que fazer, dos nossos sonhos. Nós vamos passar a eternidade junto. A gente vai se casar. Nós estamos num relacionamento de fidelidade. Nós estamos num relacionamento de amor. Nós estamos num relacionamento eterno. Daqui a pouquinho o diabo já era, daqui a pouquinho a morte já era, daqui a pouquinho o pecado já era. E a gente vai continuar para sempre. Vamos viver isso, vamos falar sobre isso, vamos vencer as barreiras que nós temos que vencer para não perder isso. Quais são os seus medos? Quais são os seus inimigos? Quais são as ciladas? Quais são os seus temores? O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso o tempo todo. É isso. E isso não é triste, isso não é chato, isso não é uma coisa que você vai dizer assim, eu não consigo. O que nós precisamos é orar, como os discípulos oraram, Senhor, ensina-nos a orar. Para a gente não orar a oração da carne,
a oração da religião, a oração do mundo, a oração que entristece, que desanima. Nós temos que orar a oração do Espírito, a oração que está pronta, de alguém que se ama, que quer estar junto, que sente saudade, que quer se falar o tempo todo. Porque para falar com Ele, a gente não precisa marcar um encontro. Você não precisa dar um passo para trás, nem para frente, nem olhar para cima e nem para baixo. Ele está dentro de você. É só falar. É só abrir a boca e começar a orar. É como eles viviam no Éden antes da queda. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos conduza a uma vida de oração que agrada a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Eu quero te convidar a assumir um compromisso. Não com a igreja, nem com ninguém, mas com você mesmo. Assumir um compromisso de orar. Quero te convidar a dizer para Deus assim: Deus, se orar é um chamado para voltar à tua presença, eu aceito. Eu quero viver uma vida de oração. E isso adicionado à vigilância, você não entrará em tentação. Palavras de Jesus: vigiai e orai para que você não entre em tentação. Se você já está sendo tentado, se tem aqui alguém que já foi preso pelo pecado, não está conseguindo se libertar, fale isso com Deus em oração. Diga: Deus, eu quero, eu só não estou conseguindo. Você vai ver que o Senhor te libertará. Se você foi enganado na religiosidade e nunca conseguiu sentir a presença de Deus na oração, diga isso para Ele em oração. Deus tem muita coisa para falar conosco. Nós temos muitas coisas para falar com Deus. Vamos aceitar esse amoroso convite para voltar a viver com Ele, se relacionar com Ele, nele e por Ele, em todas as coisas, para sempre, por toda a eternidade. Não deixe o inimigo colocar um motivo dentro de você para interromper essa comunhão. Não deixe o inimigo colocar uma causa para interromper a comunhão. Não permita isso. Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por este momento em que nós somos abençoados, ó Deus, com a sua palavra. Nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é vida para a nossa vida. É o teu evangelho que nos conduz, que nos ilumina, que nos liberta de todo e qualquer engano da carne, do mundo, das trevas. E eu te louvo, ó Deus, pela palavra enviada ao nosso coração. E te peço, ó Deus, que todos aqui possamos nos tornarmos verdadeiros adoradores, verdadeiros intercessores, que oram em espírito e em verdade. Aqueles que o Senhor procura, ó Deus, aqueles que o Senhor procura por toda a terra, que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo para este caminho, além da religiosidade, mas para uma espiritualidade de vivermos em espírito e em verdade.
que todas as barreiras, que todas as limitações, que as prisões, que os enganos, os endurecimentos, herdados de Adão, herdados do mundo, imposto pelas trevas, Deus, impregnado na nossa carne caída, que eles sejam hoje destronados, vencidos pelo poder que há no nome de Jesus. Que a alegria da comunhão, que o gozo da tua presença, que o frescor, ó Deus, da tua palavra possa inundar a nossa vida e nos conduzir por este caminho, Senhor, de vitórias e vitórias eternas. Eu te peço, ó Deus, por todos, até mesmo por aqueles, ó Deus, que não têm a menor sensibilidade para a oração. Deus, chame-os, toque-os, quebranta-os, convença-os, ó Deus, para que se tornem intercessores, para que não entrem em tentação e que sejam vitoriosos na tua presença. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.